Nas vésperas do Congresso do PCP, no ano em que se comemoram 50 anos do 25 de Abril e depois também do ano em que se realizaram 4 eleições, todas, ou grande parte delas, com resultados razoavelmente baixos para o PCP, a Renascença desafiou os 3 líderes, os 3 mais recentes líderes do PCP, para estar numa conversa sobre o país, olhar para este meio século de liberdade, desde o 25 de Abril, olhar para o mundo, refletir um pouco sobre o Partido Comunista Português. O desafio que lançámos ao PCP foi aceite e desde já agradecemos a vossa disponibilidade. Esta é uma conversa que tem lugar num lugar emblemático. Estamos em pleno Forte de Peniche, onde durante o Estado Novo muitos militantes comunistas pagaram pela defesa das suas convicções. Foi também daqui que há quase 60 anos aconteceu a fuga de 10 comunistas, entre os quais Álvaro Cunhal, já falecido, ex-secretário-geral do Partido Comunista Português, o único dos 4 líderes do partido, desde o 25 de Abril, que não está presente nesta cimeira, vamos chamar-lhe assim, de secretários-gerais do PCP. Eu sou Susana Madureira Martins, comigo está a jornalista Cristina Nascimento. Vamos estar as duas à conversa com Carlos Carvalhas, com Jerónimo de Sousa e com Paulo Raimundo, os homens que nas últimas décadas têm sido os rostos mais visíveis do Partido Comunista Português, do PCP. Bem-vindos aos 3. Pedimos a todos os 3 que trouxessem um objeto que seja marcante nas vossas vidas ao longo do vosso consulado e que marque o vosso tempo. Eu gostava de começar por Carlos Carvalhas. O que é que nos trouxe que sinta que tenha marcado a sua vivência? Trouxe um chapéu de uma ceifeira da reforma agrária que me ofereceu e também escolhi porque não tem nome, não disse qual é a exploração agrícola, mas foi numa visita que fiz e que me foi oferecida e que eu tenho no meu gabinete, não entreguei ao Museu do Partido e que me acompanha. Temos a agricultura representada. Jerónimo, o que é que nos trouxe? Trouxe para vos apresentar ou lembrar, se quisermos, um livro com o nome dos Esteiros de Soeiro Pereira Gomes e particularmente a fase do prefácio, quando refere tanto para os filhos dos homens que não tiveram tempo de ser meninos. E esta expressão tem uma carga muito grande, particularmente quem viveu, quem passou por essa vida, porque sabia que no máximo aos 14 anos, nem que fosse um cérebro brilhante, tinha que ir para a fábrica, tinha que trabalhar, portanto, para a área industrial, onde se conhecia, portanto, o peso da exploração, particularmente em relação às mulheres operárias, que, por exemplo, na minha empresa, na fábrica onde trabalhava, as mulheres, fosse qual fosse a sua capacidade, fosse qual fosse o seu trabalho, melhor, pior, receberia sempre menos 10% que os homens. Sem nenhuma justificação, sem nenhum fundamento económico, de capacidade de trabalho. E isso levou-nos a ganhar uma consciência muito grande. Esta frase aplica-se a uma realidade. Porque nós não tínhamos direitos. Sabíamos que não valia a pena empenhar-nos muito em termos intelectuais, porque sabíamos que a fábrica era o destino. Enfim, seríamos sempre operários, independentemente das capacidades que pudéssemos ter. Paulo Raimundo, já percebi que nos vai dar música. Sim. Sim, olha, primeiro queria agradecer esta oportunidade que a Renascença nos proporcionou. Acho que foi um grande furo este convite. Sim, eu trouxe um rec-reco. Um rec-reco que me ofereceram no primeiro dia de campanha oficial das legislativas, em Avis, numa iniciativa que tivemos, depois da atuação do grupo que lá foi, Grupo Popular que lá foi. O senhor, dono deste instrumento, fez questão de me oferecer e eu trouxe porque que é uma marca também da nossa cultura, da nossa forma de estar,
Nós não somos um território, nós somos um país com uma história, com uma nação, com uma língua, com uma história, com um presente, um passado, com um presente e com um futuro. O Carvalhas dizia sobre a reforma agrária, uma das mais belas conquistas da Revolução, sobre esta situação que o Jerónimo aqui nos descreveu das crianças, dos jovens que nunca puderam ser meninos, e eu já agora, se me permitem, pegando nesta deixa, é claro, a situação não é a mesma, não é exatamente os mesmos termos em que o Sr. Pereira Gomes a descreveu, mas é bom nós não nos esquecermos que nós vivemos num país onde há mais de 300 mil crianças na pobreza. Não, o Congresso é um dos pretextos, o Congresso do PCP que se realiza no fim desta semana é um dos congressos, é um dos pretextos para esta conversa. A direção do PCP, os órgãos máximos do PCP partem com objetivos concretos para este Congresso? Sim, nós partimos com o objetivo, primeiro, de analisar a situação em que estamos, do ponto de vista nacional e internacional. Olhando para ela como ela é, clarificando e procurando que membros do partido e outros que nos acompanham percebam o quadro em que estamos a intervir, um quadro muito exigente, muito difícil, com grandes perigos também, mas também com a consciência clara de que nós, não estando numa fase de resistência, queremos estar numa resistência ativa. Não queremos nos enconchar à espera que o mau tempo passe, diria assim. Não, nós temos que enfrentar o mau tempo que aí está, e de facto há um mau tempo. Gostava de ouvir sobre o funcionamento do próprio Congresso, do próprio evento e deste órgão do Partido Comunista Português. Não está em causa qualquer da eleição do líder, mas gostava de... Como é que se lhe é possível explicar como é que o Partido Comunista Português escolhe o seu secretário-geral e este processo, e questionar se este processo de eleição se é de facto democrático? Um congresso do PCP dá um trabalho desgraçado, desculpem a forma simplista, dá uma trabalheira desgraçada. Nós temos um processo de meses e meses de preparação, de envolvimento, de elaboração das teses, nós chamamos de teses, são linhas fundamentais, que são discutidas durante meses a fio por... Os militantes do partido têm a obrigação e o dever de participar nessa preparação, com as suas opiniões, com as suas contribuições, milhares e milhares e milhares de propostas, milhares e milhares e milhares de participações, e depois desse trabalho feito, diria assim, na base das propostas que vêm, nas sugestões, é novamente aferido esses elementos, esse conteúdo, é refeita a reformulação desse próprio conteúdo e é voltado a pôr ao Congresso para ser novamente aprovado. Isto é válido para o conteúdo e é válido para a direção. Não quero menosprezar outros, nem quero fazer comparações, mas o Congresso do PCP não é um espetáculo para as televisões. Não é um sítio onde há fações a gladiarem-se para ver quem é que ganha e quem é o chefe de cada uma das fações. É um processo muito intenso, muito trabalhoso, de democracia interna, de mas muitas nesse processo chegam, muitas horas, e o Congresso elege a sua direção. E a direção do partido dentro de congressos é o Comitê Central. E cabe ao Comitê Central decidir, primeiro, os seus organismos executivos, o secretariado de Comissão Política, e cabe decidir uma outra coisa, se há ou não há secretário-geral. E havendo secretário-geral, elege entre os seus membros o seu secretário-geral. Ora, qual é, diria assim, a grande vantagem, e eu diria assim, um grande descanso para mim próprio, que não tenho nenhuma dúvida que foi para o Jerónimo e para o Carvalhas, é que o mesmo Comitê Central que elege o secretário-geral é o mesmo Comitê Central que em qualquer altura pode destituir e eleger outro ou não. É um processo diferente de outros democrático. Partidos. Eu diria assim, não é só é trabalhoso, muito trabalhoso, mas profundamente democrático. Então, e neste cenário, Jerónimo, o líder, um secretário-geral do PCP é um líder ou é um porta-voz do coletivo? Não, nem uma coisa nem outra. Acho eu, portanto, é evidente que sou apenas um militante com responsabilidades acrescidas. Que quem determina essa escolha, essa opção, não sou eu, nem o Paulo, nem o Carlos, portanto, eleita a direção, o poder, portanto, resume-se fundamentalmente a todo o coletivo partidário, mas em relação ao secretário-geral, é o mesmo camarada com direitos, com deveres, com a aceitação da orientação coletiva, mas simultaneamente, portanto, um peso maior de responsabilidades para o secretário-geral,
E discute-se, portanto, tudo em relação a essa eleição e tem um grande significado político. As suas sessões são todas diferentes, como é evidente, as circunstâncias do partido não são iguais. No seu caso, Carlos Carvalho esteve durante 2 anos, se não me falha a memória, como secretário-geral adjunto. A sua sucessão a Álvaro Cunhal foi algo que estava planeado, que foi lógico? Como é que foi esse processo de transição? Não, foi um processo democrático de auscultação em que a direção do partido, a Comissão Política, atribuiu ao camarada Álvaro Cunhal a tarefa de ir avançando, a desbravar o caminho e ir avançando na escolha do candidato. E o Álvaro Cunhal falou com muitos camaradas, foi ouvindo, também me ouviu a mim, dei a minha opinião. Estava muito longe de pensar que me vinham chamar para essa tarefa. E portanto, posso dizer que na primeira e na segunda conversa disse que não estava a ver como secretário-geral, nem tinha condições. Bom, depois as vicissitudes levaram-me tanto a isto. Mas eu chamo a atenção para o seguinte: nós, de facto, temos um processo diferente. Não queremos estar agora, portanto, a fazer comparações. Mas no nosso partido é impossível, estando a decorrer o Congresso, chegar a uma personalidade, entra por ali dentro, as televisões vão todas atrás dele, e ele deita discurso. Não é? E depois qual é o critério de apreciação? O critério de apreciação é se é um bom falante ou não, um bom tribuno. É tudo mais controlado. É o mesmo, não é o mesmo, não é mais controlado. É democrático. Porque acha que é democrático alguém que não foi eleito. Porque qualquer um que está ali no Congresso a votar e a decidir foi eleito nas organizações de base. Então chega-se a uma determinada altura, o senhor, a personalidade entra por ali dentro, que é o que tem acontecido. As televisões vão todas atrás. Bom, no nosso isso era impossível, mas as pessoas não compreendem isso, porque os critérios, mesmo em relação à Assembleia da República, os critérios que a comunicação social usa, e está viciada nisto, é se é bom tribuno, se não é bom tribuno. Há uma certa arrogância intelectual no julgamento. E, portanto, estou a dizer isto o seguinte, é que nós temos um processo diferente de eleger aqueles que vão estar presentes no Congresso. E aqueles que estão no Congresso, naturalmente, também têm um processo diferente de depois escolher os dirigentes. Neste Congresso, a composição do Comitê Central vai ser mais curta, pode aumentar a percentagem de jovens, por exemplo, ou uma maior cota de mulheres, operários. Qual é que vai ser a definição deste Comitê Central que entra agora? A composição do Comitê Central, que vai ser proposta ao Congresso, vai ser decidida pelo atual Comitê Central, que irá propor uma composição ao Congresso do partido. Agora, nós definimos critérios, definimos objetivos. Desde logo esse objetivo de uma ligeira redução da composição, do número da composição, procurar corresponder, do ponto de vista da participação das mulheres, tendo como referência o número de mulheres no partido, que será na volta dos 30%, o número de militantes de mulheres do partido são à volta de 30%, e portanto era um objetivo que temos é que, do ponto de vista da composição do Comitê Central, que essa percentagem também corresponda a isso, coisa que não acontece neste momento, que se possa fazer uma coisa que é muito exigente, mas estamos convencidos que vai ser possível, que é não aumentar a média etária, procurando manter essa nossa característica de uma maioria de operários empregados, e eu estou convencido, não podendo confirmar agora neste momento tudo, estou convencido que nós vamos cumprir todos os objetivos que nos propusemos do ponto de vista da composição. E Jerónimo de Sousa vai continuar? Está disponível para permanecer no Comitê Central? Da saúde da nossa vida, portanto nunca podemos garantir que vamos continuar ou parar, mas as condições físicas, portanto, as condições de saúde que tive na altura, felizmente recuperei, mas portanto, é uma recuperação, portanto,
que Mas está disponível para ser. não, porque naturalmente portanto, o partido precisa de um reforço de quadros, particularmente de direção, que naturalmente abre caminho, portanto, para os mais jovens e eu acho que essa solução vai ser encontrada. Podemos pensar numa tarefa ligeirinha, entre aspas, mas aquilo que sinto é que o que dei ao meu partido, portanto, bem somadinho, ainda fica de ver dinheiro ao partido. Vai dar lugar no Comitê Central aos mais jovens? Eu acho que é uma ordem natural. Mas o Jerónimo nunca disse não a uma tarefa do partido. Portanto, se o partido precisar... Portanto, temos um ninho. Eu acho que a solução está encontrada e bem, portanto, em relação, portanto, ao Paulo. Portanto, acho que é claro, portanto, enfim, nunca digas nunca, mas... Vamos ficar com esta, nunca digas nunca, é capaz de ser melhor. O Carlos Carvalhas já está há uns anos com as tais tarefas mais ligeirinhas de que o Jerónimo de Sousa falava. Tem saudades dos tempos em que devia ter estado há mais tempo. participava no Comitê Central e tem saudades de participar naquelas reuniões? Eu participo na atividade do partido e continuo no mesmo sítio e a trabalhar, mais discretamente. E não preciso de estar no Comitê Central, porque os camaradas informam, eu também dou a minha informação, tenho reuniões. Muito bem, um dos temas que certamente passará pelo Congresso também será as autárquicas do próximo ano. No seu consulado, Carlos Carvalhas, como secretário-geral, o PCP tinha uma força autárquica mais forte do que a que tem atualmente. Como é que justifica esta perda de força numa corrida que é tanta proximidade, no poder autárquico em particular? Vamos ao Alentejo. O que é hoje o Alentejo? As pessoas que saíram do Alentejo, o despovoamento. Hoje temos o trabalho agrícola feito por imigrantes. Imigrantes que vêm por empresas... Mas é isso que explica a perda eleitoral? Não, o que explica são as alterações. Não havendo gente, não havendo sujeito, mesmo para uma qualquer alteração... Mas são eleitos houve uma alteração muito grande, por exemplo, no Alentejo, não é? Portanto, com a saída de gente, imigração, com toda a ofensiva que tem havido em relação ao partido, não só em relação às autárquicas. Mas quero muito rapidamente que eu lhe passe assim em panorama o que se tem passado. Veja, por exemplo, a ofensiva que houve contra o partido a partir da Covid. Porque o partido achou que não se devia atemorizar e que certas intervenções deviam ser feitas. Realizámos o 1º de maio e a campanha foi feita com aqueles inconscientes que querem levar, portanto, o vírus a toda a gente e tal. Então, houve algum problema? Houve algum dos elementos que esteve no 1º de maio que tivesse sido hospitalizado? Depois veio, por exemplo, a Ucrânia, a guerra da Ucrânia. A campanha que houve contra o Partido Comunista Português, porque o Partido Comunista Português a única coisa que fez foi chamar a atenção de que a guerra não tinha começado naquela altura, em 2022, mas que tinha começado em 2014. Mas esta campanha... São externas ao Partido Comunista Português as causas para essa perda eleitoral. Não há uma explicação interna sobre o próprio rumo político do partido. Naturalmente que também haverá causas internas, portanto, e o partido procura debatê-las, mas... E onde é que quais é que são essas causas internas? Mas o quadro não, saberá sempre uma resposta política que não foi a mais ajustada, ou que não tivemos, portanto, o cuidado suficiente, até mesmo em relação, portanto, à guerra da Ucrânia. Nós começámos logo por chamar a atenção e procurar enquadrar, portanto, a razão daquela guerra. A comunicação não foi a melhor. E a comunicação social disse, condena ou não condena? Condena ou não condena? Mas assumo que aí houve uma comunicação que não foi a melhor. Quer dizer, não foi a melhor. Nós podíamos ter tido, sabendo o que aí vinha, podíamos, pura e simplesmente, na altura, torneado o assunto. Mas, objetivamente, aquilo que nós dissemos estava errado. As causas, de facto, externas, a situação económica, a situação social, o despovoamento do país, o seu envelhecimento, naturalmente que isso tudo pesa depois na votação. E a campanha que é internacional, não é só tanto em Portugal. A extrema-direita está a avançar. E porquê que a extrema-direita avança?
Jerónimo, mas também há uma parte de fazer campanha e de fazer política que mudou com as redes sociais, as danças no TikTok. O PCP não se adaptou a esta nova linguagem? Não, dominamos essa linguagem. Não fazemos dela, portanto, uma questão central, porque quer se queira, quer não, a forma de contacto que temos com o português é a forma mais difícil, mas também é aquela que resulta mais. Ou seja, estamos a falar do contacto direto. Estamos a falar de ir o Paulo, tanto a um centro de saúde, verificar o problema, portanto, dar a contribuição em relação à defesa do SNS. Mas o PCP olha e dá destaque para esses exemplos concretos da vida dos portugueses que não funciona, mas depois chega a hora das eleições e o retorno eleitoral, chamemos-lhe assim, não é aquele que certamente gostariam. Onde é que falha? Há mérito nosso, ou de mérito, há mérito nosso, há mérito do adversário, enfim, de uma nova realidade que hoje se forma em termos de composição partidária. Essa, de facto, é uma batalha muito grande, na medida em que há portanto, uma certa corrente reacionária de gente que, em relação aos seus valores, portanto, ainda não destapou a manta toda, mas um dia se perceberá melhor. Mas nada altera esta ideia fundamental, que é o contacto direto. É uma coisa que me orgulho bastante, as sessões de esclarecimento que eu faço no supermercado. Entre um carapau e um frango, portanto, aproveitamos para discutir e ouvir fundamentalmente. Mas... Posso só dizer acrescentar aqui qualquer coisa? A voz do partido chega pelas sessões de esclarecimento, pela militância, mas aos votantes chega-se lá pela comunicação social. E agora, com toda a honestidade, não vos vou pedir a opinião, mas acham que o Partido Comunista Português tem igualdade em relação às outras forças quanto à sua exposição na comunicação social, na grande comunicação social, que é aquela que chega à maior parte dos votantes, que a única atividade política que têm, a maior parte das vezes, é de 4 em 4 anos ou de X em X tempo votarem. Chega lá, não é silenciado, não é, as suas posições não são muitas vezes adulteradas para campanhas anticomunistas. Paulo Raimundo, gostava de questioná-lo sobre o objetivo eleitoral destas eleições autárquicas de 2025. Qual é que é a expectativa para o Partido Comunista Português, que precisamente nas eleições autárquicas tem vindo também a perder algumas presidências de Câmara? Qual é que é o objetivo eleitoral? Esse objetivo já está definido? Está a ser estudado? Eu entrei para a Comissão Política e o Carvalho era secretário-geral. E isto significa que já lá vão uns anos, não é? O tempo passa a correr, mas já lá vão uns anos. E eu ainda sou do tempo em que nós tivemos maus resultados para as autárquicas e depois tivemos bons resultados para as autárquicas. Até me lembro de uma noite eleitoral, já o Jerónimo secretário-geral, e temos decidido na noite eleitoral que o Jerónimo saía da Soeia Pereira Gomes para vir festejar a reconquista da Câmara Municipal da Marinha Grande, aqui ao lado, num processo de recuperação. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que se alguém pensa que isto é sempre a cair... Não está preocupado. O que é que nós... Claro, quem não está preocupado, como costuma dizer o Jerónimo, quem não está preocupado está distraído. Não é isso. Agora, qual é a realidade? Nós temos 19 presidências de câmaras municipais. E as autarquias, como foi dito, não são umas eleições autárquicas, são 308 batalhas eleitorais. Se quisermos, eu lembro que não teve efeito prático praticamente nenhum. Mas nós aumentamos a nossa votação em Almada. Deixe-me dizer, nós temos 19 autarquias e nós vamos bater-nos para as manter. E aumentar? A partir, exatamente, do trabalho que fazemos. E se há coisa que nós queremos é que façam comparações entre o projeto e o trabalho que desenvolve as autarquias CDU e as outras. Para nós, estamos à vontade, mas nós não vamos ficar, vamos procurar disputar outras autarquias.
Autarquias, posicionamentos a partir de variações, juntas de freguesia. Mas afinal, o que é que será então uma vitória ou uma derrota? Se tiverem menos de 19 câmaras, 19 presidências, mas aumentarem a expressão eleitoral no seu cômputo, consideram uma vitória? Nós estamos perante 308 eleições. E as autárquicas têm essa particularidade. É que um desastre, entre aspas, eleitoral no distrito A, B ou C, pode ser um desastre, mas no outro ao lado pode ser uma estrondosa vitória. Olha, vou dar um exemplo concreto. Nós vamos partir para todas as batalhas. Se nós conseguirmos, e eu estou convencido que temos condições para fazer, voltar a ter a eleição de um vereador na Câmara Municipal de Guimarães, é uma vitória extraordinária. Cá há 2 mandatos que não temos. Eu agora vivo na Moita. O objetivo é reconquistar a Moita outra vez. Não é por viver lá agora, não é por causa disso. Mas há objetivos na Península de Setúbal de recuperar câmaras. É claro. Nós temos Alcochete. É isso que eu digo. Nós temos trabalho feito e temos provas dadas. E o nosso projeto não se compara com nenhuma das outras forças. E queremos que esse trabalho seja comparado. É possível que recuperar a Almada, por exemplo? A Almada, como disse, nós há 4 anos subimos a votação. Depois temos perdido a Câmara, subimos a votação e subimos até de forma considerável. Só que a nossa subida não foi suficiente para fazer face ao desaparecimento do PSD e do Bloco de Esquerda. E quanto a Lisboa, para ser claro e que não fique dúvidas, há uma parte da esquerda que se está a organizar para uma coligação. Para ser claro, o PCP, a CDU, não vai integrar uma coligação de esquerda que possa envolver o Partido Socialista? Eu acho que fez a pergunta exatamente pelo ângulo certo. Porque fez o PCP e a CDU. E se há força de esquerda no poder autárquico é a CDU. A grande força de esquerda do poder autárquico é a CDU. E não só é, como tem provas dadas, em Lisboa, também em Lisboa, como nós temos, diria, um candidato de qualquer outra força que gostaria de ter, mas não tem, porque o João Ferreira, neste caso, está comprometido naturalmente com o projeto autárquico da CDU e não está comprometido com mais nenhum outro processo. E se a esquerda precisar do PCP, da CDU, para fazer uma maioria em Lisboa, está disponível para uma coligação pós-eleitoral? É como eu lhe digo, se há força de esquerda no poder autárquico, em Lisboa, em Almada, na Moita, em Vila Pouca da Aguiar, em Ponta Delgada, se há força de esquerda no poder autárquico é a CDU. E, portanto, nós... Isso é um sim. A CDU, com uma grande força de esquerda no poder autárquico, estará sempre disponível para a esquerda no poder autárquico. Isto não vai lá nem com proclamações, nem com intenções. Estou a falar de uma questão objetiva. Não vale a pena o PS fazer o discurso que faz em Lisboa e depois permitir que o orçamento da Câmara passe. O argumento que é utilizado para que o PS possibilite que o orçamento seja aprovado em Lisboa, que é preciso que a autarquia seja gerida, de forma simples é isto, é o mesmo argumento que não é utilizado pelo mesmo PS para chumbar como chumbou esta semana também o orçamento da Câmara Municipal de Setúbal. Vamos falar de outras eleições, de eleições presidenciais. Jerónimo de Sousa, nunca aconteceu termos uma mulher como secretária-geral do Partido Comunista Português. A dada altura, na transição de Carlos Carvalhas para a sua liderança, falou-se dessa hipótese. Para umas presidenciais, era possível o Partido Comunista Português avançar para uma opção de candidata às presidenciais? Como estivemos aqui a falar das autárquicas, e passo o reparo, ninguém se admirou que o Bloco, portanto, em relação a câmaras municipais, 0. Ninguém ficou aos pulos com isto, mas para termos o sentido da medida, se criticam, portanto, uma força política que continua a ter 19 câmaras municipais em relação a outros que, cheios de criatividade e de força, portanto, depois tem 0 em termos de câmaras municipais. Depois, em relação às presidenciais, deixe-me que lhe diga, de manhã... acordei a ouvir, portanto, presidenciais para aqui, presidenciais para acolá. Até pensei assim, não me digam que as eleições, em vez de ser para as autarquias, são eleições para a presidência da República. Mas as eleições vão ser as autárquicas. Mas não, portanto, eram as presidenciais. É cedo falar de presidenciais. Não é evidente que caiu um bocado aos trambolhões. Não mas está a evitar a pergunta sobre uma candidata apoiada. Em relação a essa questão, portanto, que coloca das mulheres, o PCP tem dado exemplos, digamos, dessa possibilidade de preencher lugares, portanto, com quadros capazes. Ser mulher, eu acho que não é argumento que tenha muita fortaleza. Mas ainda não é desta.
não me cheira. Não. E relativamente a um candidato apoiado pelo PCP, pela CDU, para as presidenciais, ainda sendo cedo, na opinião do Jerónimo de Sousa, para falar sobre isso, mas será certamente um assunto que também vai estar nas preocupações do Congresso. Já um candidato escolhido, vão apoiar algum candidato ou vão ter o vosso próprio candidato? Admitem apoiar um candidato militar, como tanto se fala agora de Gouveia e Mel? Acho que há alguns a pôr a carroça à frente dos bois, como costuma dizer. A seu tempo olharemos para elas. Agora, há uma coisa que nós temos arrumada. É que o PCP não deixará de intervir na batalha das presidenciais. E para isso nós temos duas possibilidades sempre à partida. Uma intervenção própria, com um candidato que seja apoiado pelo PCP de forma direta, e não se exclui se é homem ou se é mulher. Nunca aconteceu, mas o PCP, ao contrário do que dizem, não é tão previsível assim, pode sempre surpreender, ou criar as condições para um apoio a um candidato que tem que ter sempre uma questão, eu diria, que de uma vez por todas faça uma coisa que parece que sucessivos presidentes teimam a não fazer, que é cumprir aquilo que juram cumprir, que é a Constituição da República. E cumprir a Constituição da República não é ter como projeto alterá-la. E Gouveia e Mel encaixa nesse perfil de fazer cumprir a Constituição e não querer alterá-la? Bom, convenhamos que daquilo que se vai conhecendo, não é muito das suas opiniões, eu nunca ouvi. Eu posso estar enganado e não quero fazer juízo de valor, mas posso estar enganado, mas nunca lhe ouvi nenhuma referência à Constituição da República. E eu acho que haverão alternativas, outras alternativas para esta batalha. Carlos Carvalhas, a dada altura, nas presidenciais de 2026, pode haver necessidade, ou vê que possa haver necessidade de o PCP dar o seu apoio a um candidato presidencial que não é exatamente aquele que apoiou inicialmente. Estou a falar da eventualidade de uma segunda volta. Há possibilidade e vê o partido pôr a sua mão a apoiar um candidato que não escolheu inicialmente? A história do partido mostra que a questão da defesa dos interesses nacionais, da democracia, esteve sempre presente. Quando eu fui candidato, quando foi candidato o Jerónimo, tivemos sempre esta posição. E exatamente que teremos no futuro, tendo atenção ao quadro, que neste momento ainda é desconhecido, e o partido, certamente o Comitê Central é que decide, é que vai decidir se vamos ter ou se não vamos ter, ou o que é que vai apoiar. Creio que ainda não faz parte do Comitê Central, mas pela informação que tenho, creio que ainda não discutiram, ainda é cedo, vamos ver. Mas, como disse o Jerónimo, o ser mulher só não chega. O Jerónimo queria acrescentar alguma coisa? Queria acrescentar, porque eu acho que é importante também ter esta ideia. Houve umas eleições presidenciais onde um candidato do Partido Socialista corria o risco de perder as eleições, tendo em conta que eram precisos mais 5 ou 6% para um candidato socialista. Nós avaliamos e consideramos que era importante para a democracia que o candidato Aníbal Cavaco Silva ganharia as eleições presidenciais. Reuniu o Comitê Central, discutiu, e sempre com esta preocupação, o que é que melhor serve à democracia? E concluímos, em termos de direção, que o que melhor servia à democracia e afastava mais perigos, portanto, tendo em conta o posicionamento político-constitucional do presidente de Cavaco Silva, portanto, e por isso mesmo é que nós decidimos, e veja lá, foi mesmo certo ali os 5 ou 6% de votos que Sampaio precisava para encestar um mandato como Presidente da República. E isso pode repetir-se? Foi a primeira vez que eu votei na vida, foi nestas eleições. E isso pode repetir-se? Naturalmente criou-se uma dinâmica de atração, de junção, de unidade, que teve reflexo depois na percentagem eleitoral. E Aquilo que está a dizer Jerónimo de Sousa é que isso pode repetir-se, não é? Até Se for necessário. Soares, não é? Sim, sim.
Claro. se for necessário. Já tivemos situações mais exigentes até desse ponto de vista. Muito bem. Nós já falámos várias vezes em resultados eleitorais. Para além da parte política, as eleições têm também uma parte monetária, existem as subvenções do Estado. O PCP, com algum declínio eleitoral, também, obviamente, essa parte monetária há de se refletir nas contas do partido. Isto tudo para conduzir à pergunta clássica, que é de que é que vive o PCP, qual é que é o lucro do partido, se o tem, quantos funcionários tem o partido, se nos puderes espreitar um bocadinho para dentro do PCP. Olha, aquilo que disse é um facto. Menos votos, menos subvenção, mas mesmo assim fica o registro de que com menos votos e menos subvenção foi o PCP que avançou que se devia cortar ainda mais nas subvenções aos partidos. Neste Orçamento do Estado foi chumbado para que os partidos vivam daquilo que têm que viver. Da sua militância, das suas iniciativas, das suas cotas, e o PCP vive disto. E vive disto com muito orgulho porque isto dá-lhe uma independência financeira que não é apenas financeira. E que independência financeira é É essa? financeira e é política e é ideológica. Porque nós, a única dependência que temos é da nossa militância e dos nossos amigos. Que se expressa como? Nas cotas, nos contributos, nas contribuições. Olha, se quisermos, se me permitem agora, nos eleitos. Porque, como sabem, no PCP os eleitos não são nem beneficiados nem prejudicados. É assim que nós vivemos. Há outros que dependem de duas outras fontes. Do Estado e dos grandes grupos económicos que ficam nas mãos dos grandes grupos económicos. Relativamente ao número de funcionários? Sobre o número todos, sobre as questões que colocou, esta é mais uma vantagem do PCP, né? O partido com paredes de vidro. Traz-nos algumas dificuldades, entre aspas, mas é uma grande tranquilidade. Se pegarem nas teses que estão em discussão, que são públicas, e se pegarem no documento que vai ser proposto ao Congresso, que também será público, o documento está em discussão, verão que tudo aquilo, esses elementos todos estão lá contidos. As receitas, se descemos, subimos, o número de funcionários, se descemos, subimos, os funcionários que estão no ativo, está lá tudo escrito. É de facto um partido com paredes de vidro e que não esconde nada. Pego exatamente nessa deixa. Não escondendo nada, qual é o património financeiro? Com que números é que o PCP trabalha? O Tribunal de Contas tem, isso é público. A contabilidade dos partidos é pública. Reserva isso para quem consultar esses documentos? Não, eles estão. Vou-lhe dizer porquê. Não é porque querer esconder. É porque eu não tenho exatamente o número agora exatamente aqui para lhe dizer. Mas em números por alto. Mas é público. Olha, se quiser fazer assim uma conta mais ou menos por aproximado, nós teremos à volta de cerca de 300 funcionários. É claro que os salários de funcionários do partido são salários na média dos salários dos trabalhadores portugueses, não é? Mas se quiser fazer um cálculo, está a ver que já tem do ponto de vista de exigência financeira só para esse efeito, é muito grande. Agora, é dinheiro... Salário mínimo? Não, no salário mínimo, é acima do salário mínimo. Mas é dinheiro que depende da receita própria do partido. E essa é uma grande vantagem, uma grande tranquilidade. Paulo Raimundo chegou só há 2 anos à Secretariado-Geral do PCP, portanto dirige-se ao Jerónimo de Sousa. A política salarial para estes, vamos pegar 300 funcionários do partido, quando exigem aumentos, por exemplo, para a função pública, num determinado nível, conseguem dentro do partido fazer esses aumentos também que exigem aos governantes? Sim, é uma evidência que nós temos de ter a capacidade de resposta com as despesas correntes, com receitas, por exemplo. Embora, portanto, por exemplo, a questão das receitas e das subvenções, no meu caso concreto, fui deputado muitos anos e chegou o momento de me reformar. Como sabem, há uma subvenção, portanto, para quem esteja nessa situação. E eu fiz aquilo que naturalmente deveria ser feito, que é o Estado pagou-me, naturalmente eu tirei a parte do meu salário e o resto vai para o meu partido. Na eventualidade de o PCP ficar sem representação parlamentar e sem recursos financeiros, sem esta subvenção de que estávamos aqui a falar, do que é que sobrevive o PCP? O que é que lhe resta? Coitado do Partido Comunista Português, que conseguiu atravessar os 48 anos de repressão fascista, de um governo fascista, hoje que os bem-pensantes dizem Estado Novo,
Alguns desses gostaria de os ver a seguir ao 25 de Abril a falar no Estado Novo. Fascismo. O governo fascista. E o Partido Comunista Português, os outros desapareceram. O único que se manteve na resistência foi o Partido Comunista Português. Para a senhora jornalista, que é um pouco mais jovem do que eu, não muito, mas um pouco mais, o que eu quero dizer é o seguinte: deve racionar sempre assim. Há o partido de votantes e há o partido de militantes. Como força organizada nos trabalhadores, nós somos hoje uma grande força. Não sei até se não seremos a primeira força. Organizada. Temos perdido como partido de votantes. É evidente que essas coisas são dialéticas. Quanto mais força tivermos nos trabalhadores e força organizada, mais facilidade temos. Mas nós continuaremos. Essa questão não se vai pôr. Mas nós continuaremos sempre. Continuaremos. Porque há uma necessidade da existência de um partido com as características que tem o Partido Comunista Português. As eleições em si não são uma preocupação para o PCP? Os resultados eleitorais? São. Os resultados eleitorais são uma preocupação. E devemos fazer tudo para aumentar tanto a nossa votação. Mais dos resultados eleitorais, e quanto melhor resultados tivermos também, mais é a nossa força junto dos trabalhadores organizadamente. Isto é uma questão dialética. Mas pensar-se que por falta de questões, por falta de representação institucional, perderíamos, portanto, esse partido desaparecia, creio que não vai desaparecer, porque é uma necessidade absoluta. Os trabalhadores e o povo precisam de um partido como este para continuar a luta. E se os ventos soprassem muito mal, fiquem sabendo que certamente a única força que se aguentaria, tanto isso continuaria a fazer frente, era o Partido Comunista Português. Mas o Jerónimo lembrou aqui esta questão que é importantíssima, é que de facto nós não fazemos disso uma grande exibição, até porque por vezes pode até ser mal compreendido, mas a regra que o partido tem e que é aplicada é que nenhum membro do partido que vai para um cargo institucional deve ser prejudicado ou beneficiado. Então, o Partido Comunista Português faz um desafio. Porquê que não aplica? Apliquem aos vossos militantes e aos vossos eleitos a regra do Partido Comunista Português, nenhum ser beneficiado nem prejudicado. Vamos puxar a fita do tempo um bocadinho atrás. Sra. Mas me permite só uma coisa, só uma precisão. Ainda sobre as subvenções e só isto. É que as receitas próprias do PCP, aquilo que faz a nossa vida andar todos os dias, no fundamental, são cerca de 90%. E, portanto, só estou a dizer isto por causa da associação que fez eventuais perda de receita institucional e o desaparecimento. Pronto. Só para não vá a pensar ao contrário de outros partidos, né? Cuja sua receita própria, no fundamental, assenta nas subvenções estatais. 90% do dinheiro do partido é receita própria. Receita própria. Gostava de perguntar ao Carlos Carvalhas sobre o 25 de novembro. O Jornal Expresso trouxe alguns documentos nas últimas semanas. De acordo com o Coronel Vasco Lourenço e com o General Pesará Correia, foi o Partido Comunista Português que deu a ordem para se iniciarem as ações militares do 25 de novembro, com a saída dos paraquedistas. A ordem foi transmitida pelo dirigente Jaime Serra ao militante comunista Major Luís Pessoa. Peço-lhe que ande um bocadinho lá para trás e que me diga se o PCP aceita estas notícias divulgadas pelo Jornal Expresso, tendo por base o documento do militante comunista Major Luís Pessoa. Até onde é que isto é verdade ou não e que participação é que teve ou não o PCP? Isto já é possível dizer aos dias de hoje? É, toda a naturalidade. O Dr. Álvaro Cunhal, sei que é assim, com esta distância, assim, nas vésperas do 25 de Abril, do 25 de Novembro, telefonou ao Presidente da República a dizer que o Partido Comunista Português não estava metido em golpes nenhuns e que condenava qualquer golpe. Quem conhece o camarada Álvaro Cunhal sabe que ele não avançaria com esta palavra para depois de manhã dizer, olhem, avancem. Eu não sei, não conheço. Eu tive contactos com o Capitão Pessoa ou o Engenheiro Pessoa.
antes do 25 de Abril. Aliás, até foi ele que, por intermédio da mulher que trabalhava comigo na Prof. Abril, me disse que iam sair no dia 25. No dia 24, disse-me isso. Mas depois, praticamente, a seguir ao 25 de Abril, nunca contactei com ele. Não me lembro de ter contactado com ele. Francamente, ele estava na 5ª Divisão Militar, na 5ª Divisão, e eu era secretário de Estado do Trabalho. Não tínhamos qualquer ligação partidária, nem falava. Portanto, quando ele disse que eu depois o convenci tanto a entregar-se, francamente... A Belém. Creio que isso que é falso. Era um facto relevante que eu me lembraria, não está na minha memória, e nem percebo porque que seria eu. Não era do círculo próximo dos seus amigos, não tinha uma ligação partidária com ele, portanto, porque que escolheu, isto é, porque que aparece posteriormente tanto o meu nome. Mas já agora que me faz a pergunta, e como somos todos pessoas inteligentes, eu colocava-lhe a questão. Quando, nessa altura, creio, não havia WhatsApp, mas havia escutas, e não eram poucas. Estávamos num período muito de grande convulsão. Portanto, não havia WhatsApp, mas havia escuta. E nós estamos mesmo a ver dois ingênuos da luta clandestina a falarem para o Luís Pessoa e o Jaime Serra a dizer: ó Luís Pessoa, tenho aqui ao meu lado o camarada Álvaro Cunhal. O que me está a dizer é que não houve nem uma luz verde para avançar, nem depois para travar com medo de um eventual guerra civil. Serve àqueles que tinham preparado um golpe e, portanto, para se justificar, avançam com isso. E para travar também não houve qualquer... Não houve para travar. O que houve foi a preocupação de evitar uma guerra civil. E houve a preocupação, naturalmente, do Partido Comunista, sabendo que estava estão tropas em movimento, defender também os seus centros de trabalho. Agora, nós também não tínhamos, na altura, creio, eu não era da direção do partido, não tinha nenhum cargo de partido, era um militante de base, mas havia também uma questão que é esta: o partido não tinha uma organização tão estreita e tão próxima como tem hoje, como teve depois à frente. Na altura havia muitos militantes mais desgarrados e que muitas vezes também julgavam por conta própria. Mas o que conta para o julgamento isento, se quiserem, é as posições do Partido Comunista Português. Só para clarificar, portanto, não houve uma luz verde para avançar, mas houve uma movimentação do partido para que se travasse as movimentações que havia para evitar a guerra civil. Isso existiu? Não, a preocupação do partido foi evitar sempre a guerra civil. Mas houve telefonemas, ou houve mensagens, ou houve nesse sentido? Não houve recuar. Recuar é se tivéssemos participado. Quer dizer, quando dizem esse recuar, estão, naturalmente, que isto não é neutro. Quando se dizia recuar é porque tínhamos avançado. Não tínhamos avançado nada. O que se disse na altura foi, em relação ao centro de trabalho, a preocupação foi: cuidado, há movimento de forças, nós não estamos metidos nisso e, portanto, vocês tenham cuidado com o que está a passar e nada de intervir, tem nada, porque nós não temos nada a ver com isto. Jerónimo de Sousa, naquele período do PREC, tivemos uma bomba num emissor da Rádio Renascença, na altura. Diria que houve excessos no PREC nessa altura, a esta distância? Isso pode ser dito? Essa ligação à responsabilidade de rebentar uma bujarda, não sei aonde. Eu não falei na responsabilidade do Partido Comunista Português. Não, mas não é fácil fazer essa ligação. E eu posso dizer foi que durante esses dias, de facto, com a Revolução em marcha, e naturalmente aqui o papel dos trabalhadores, na altura dizia-se muito da classe operária, foram, digamos, a mola fundamental para resistir à implementação do regime. A questão que eu lhe coloco é se, no meio disso tudo, houve excessos que foram cometidos. Sem dúvida, mas não morreu ninguém. Houve excessos porque também houve excessos de resistência e de contra-revolução.
Queria voltar outra vez aqui um bocadinho a esta relação do PCP com um eleitorado dito mais conservador. A posição, por exemplo, do PCP relativamente à despenalização da eutanásia aproxima o partido desse eleitorado mais conservador? É importante para o PCP? Se há coisa que eu penso que temos o mérito é não definimos as nossas posições em função de cálculos nem de eleitorados nem cálculos eleitorais. Nós definimos as nossas posições a partir daquilo que acreditamos e das convicções que temos. São posições fundamentadas, não têm propriamente esse intuito. E no que diz respeito à interrupção voluntária da gravidez, há novas propostas em cima da mesa para alargar a possibilidade do aborto até às 12 semanas, como propõe o PS, ou 14, como propõe o Bloco de Esquerda. Qual é que é a posição do PCP relativamente a estas duas propostas? O nosso projeto inicial tinha as 12 semanas como projeto inicial. Depois, como sabem, o processo negocial, o processo de referendos e por aí fora, levou a que a solução encontrada fosse a das 10 semanas. Eu acho que nós devíamos refletir, todos aqueles que são a favor da interrupção voluntária da gravidez, a pedido da mulher, devíamos refletir se o momento em que estamos, a correlação de forças que existe no plano institucional, é o momento apropriado para voltar a pôr em causa um aspecto que está consagrado. E o Paulo Raimundo acha que não? Não, eu acho que é preciso ter em conta isso, partindo do princípio, como disse, o nosso projeto inicial era um projeto inicial que tinha as 12 semanas como prazo para esse efeito. Mas acho que é preciso refletir sobre isso. Está a defender então que essa matéria não devia voltar ao debate, é isso? Eu acho que é preciso refletir, porque, vamos lá ver, nós estamos aqui para olhar para a situação, para a correlação de forças e ver o que é possível e, acima de tudo, não permitir que, a propósito de supostos avanços, que as coisas andem para trás. Porque a correlação de forças hoje é tudo para andar para trás, não é para andar para a frente. Pronto, é para ficar como está. É como lhe disse, a nossa posição é a favor das 12 semanas, como foi desde sempre. E, portanto, havendo essa proposta, naturalmente em coerência, acompanharemos. O que eu chamo a atenção é ter em conta se nós estamos no momento em mexer nisso. Ou seja, há o perigo de a atual lei ser revista não da maneira que a esquerda quer, mas como o centro-direita ou a Iniciativa Liberal e o Che querem. Como dizem os populares, em função, há lobos sem ser na serra. Há lobos sem ser na serra e estão em todo lado. Estão à espreita. E eu acho que nós não podemos deixar de ter em conta, isto é válido para várias áreas, mas esta em particular, pela sensibilidade, por aquilo que pode representar de retrocesso, diria assim, um enquadramento até internacional, demagógico, hipócrita, cínico, disto tudo. Como disse, nossa posição é clara, há muito tempo, 12 semanas, há muito tempo esta parte. Não foi esse o entendimento, pronto, acho que se deve calcular isso tudo. Vamos avançar para outro tema, sobre os renovadores comunistas. Carlos Carvalhas está de alguma maneira arrependido do processo que existiu de expulsão de militantes do Partido Comunista Português no seu consulado, e se as coisas a esta distância até podiam ter acontecido de maneira diferente? É claro que as coisas poderiam ter acontecido de maneira diferente, poderiam sempre ter acontecido de maneira diferente, mas aconteceram assim. E não é uma questão de arrependimento, a decisão não foi minha, foi do coletivo, e num processo que já vinha de trás, a seguir à queda da União Soviética, momentos muito difíceis, com questões também pessoais, portanto, e um processo que naturalmente que eu lamento, gostaria que não estivesse verificado, mas verificou-se. Mas não, creio que não tenho na minha consciência nada a pesar-me, a não ser tanto o que lutei e dei a minha contribuição coletivamente para a unidade do partido e para que o partido não se frangalhasse e, portanto, mantivesse no essencial a sua força. Jerónimo, ainda voltando à questão dos renovadores, depois deste processo de saída no tempo do consulado de Carlos Carvalhas, nunca houve uma tentativa de ponte? O coletivo reuniu, decidiu, então, obviamente, estava em causa tanto o programa do partido e os estatutos do partido, e nesse sentido, portanto, enfim, nós consideramos que sair um
alguns ex-camaradas, é uma perda. Mas a democracia é assim mesmo, portanto, funcionou portanto, e considerou, portanto, o comportamento inaceitável. Mas, de qualquer forma, portanto, sempre com esta ideia, a porta está aberta, quem quiser entrar, logo vemos. Olha, exatamente, pego na sua frase. De propósito. Sim, para perguntar ao Paulo Raimundo se está aberta essa porta para os renovadores, enfim, para os ditos renovadores. Olha, eu acho que o Carvalho disse, o Jerónimo também sublinhou, eu acho que passámos por esse processo todos, né? Os que estamos aqui e outros, mais valia não termos passado por ele, tinha sido mais positivo, diria assim, mas também teve talvez uma grande vantagem, foi um grande momento do ponto de vista da batalha política, ideológica. Talvez a única vantagem desse processo tivesse sido essa. E há duas coisas que nós fazemos, e eu próprio faço a distinção. Há pessoas que na altura membros do partido queriam um partido diferente daquilo que ele é, e o partido decidiu que devia ser como é. E, portanto, aqueles que queriam um partido diferente têm que ter presente que o partido é como é, com os seus princípios, normas de funcionamento, democracia interna, estatutos, o partido é este que é. E há outras pessoas que, nesse processo, por razões até diferenciadas, e o Carvalho até fez referência, às vezes até conflitos pessoais, etc., que saíram por razões diferenciadas. Nós estamos numa situação em que todos os que temos são poucos para enfrentar a dramática situação exigente que temos pela frente. Não estou a falar do ponto de vista apenas do partido, do ponto de vista social e económico. E, portanto, todos aqueles que olham para o partido como ele é, com os objetivos que tem, com os princípios de funcionamento que tem, sem surpresas, são todos bem-vindos. É claro que aqueles que queriam um partido diferente não podem estar à espera que o partido se ajuste à vontade deles. O partido é o que é. O partido é o que é. O partido pode dar-se ao luxo de perder pessoas quando está a perder também militantes. Há dias disse numa entrevista à agência Lusa que houve uma perda de 5 mil militantes nos últimos 5 anos. O PCP pode dar-se ao luxo de perder pessoas assim? O que nós identificamos, lá está nas teses, público, partido com paredes de vidro, não há, é que entre os congressos, entre estes últimos 4 anos, houve cerca de 5 mil pessoas que se deixaram o partido. Infelizmente, uma parte delas, a parte considerável, foi por falecimentos. E que nesse mesmo período entraram apenas 3.500. Ou apenas, eu vou pôr entre aspas. E, portanto, isso quer dizer que entre os que saíram e os que entraram, há Não compensou. Não compensou a saída. Sendo que desses 3.500 que entraram, 70% têm menos de 40 anos, corresponde um bocadinho àquela dinâmica de sangue novo, novas gerações, gente no ativo, nos locais de trabalho. Nós queremos mais. Porque nós queremos ter mais gente organizada para intervir. 3.500 novos militantes neste período, nestas condições, sobre este quadro de ofensiva ideológica e política contra nós, são 3.500 combatentes para o que der e vier. Hoje em dia não dava para expulsar ninguém, não é? Se as pessoas não cumprirem os estatutos do partido e se não cumprirem e se não saírem, têm que ser expulsos. Isso é uma evidência. Não pense que nós ficamos à rasca por... Não. Ninguém faz isso com gosto. Quero dizer que ninguém faz isso com gosto. Nem, sinceramente, nem estou a ver, sinceramente, nestes últimos anos, nestes últimos 4 anos, tinha havido alguma expulsão do partido. Sinceramente, não sei. Eu acho que não. Mas as regras são iguais para todos. Para mim, para o Jerónimo, para o Carvalho, isso é uma evidência. Muito bem, Vera, voltamos outra vez um bocadinho atrás no tempo, não tão atrás apenas para os anos da geringonça. Na altura em que houve este acordo entre o PCP e o PS, sentiu nas ruas as críticas, Jerónimo de Sousa, porque não foi uma decisão acolhida de forma compreensível por todo o eleitorado do PCP. Sentiu nas ruas as críticas, houve alguma espécie de arrependimento, apesar da decisão ter sido tomada de forma coletiva? Não, eu continuo a considerar que foi justa, portanto, a orientação e as decisões da direção do partido em relação, portanto, à questão do documento da nova fase da vida política nacional.
nós procuramos, com força, com empenhamento, confrontar o Partido Socialista com as propostas e procurar alterá-las, naturalmente. Portanto, o PS que discutiu ali ao milímetro, e nós discutimos ao milímetro, mas havia ali questões que são próprias da natureza do Partido Socialista. Portanto, em relação à segurança social, em relação à educação, em relação ao trabalho, são questões, digamos, cruciais para os trabalhadores e para o povo. E o PS disse não. Nem mais um passo atrás. Mas esse entendimento que chegou a existir, Paulo Raimundo, vê algumas circunstâncias em que isso se possa repetir, nomeadamente para impedir que o Chega chegue a um governo? Está a ver? É sempre a mesma justificação para avançar. Ainda há pouco disse, em nome da defesa do Chega, o PS viabilizou um orçamento que é um desastre do ponto de vista económico e social para o país. Então vamos retirar o Chega da hipótese. Há alguma hipótese de um cenário que levou a uma geringonça a repetir-se? Acho que essa é uma pergunta que o Partido Socialista tem muita dificuldade em responder depois daquilo que fez neste Orçamento de Estado. Vamos para o último bloco desta conversa, a 5. Carlos Carvalhas assistiu como dirigente do partido à queda do Muro de Berlim. O que é que isso representou para o Partido Comunista Português e se questionou-se sobre o caminho que era preciso tomar, se qualquer coisa se perdeu pelo meio, o partido foi sempre o mesmo? O que é que descolou ou não a partir dessa altura? O hecatombe da União Soviética foi uma hecatombe, portanto, com repercussões em todo o mundo, na relação de forças, e vimos depois o que se passou. E o hecatombe também para o PCP? Criou também grandes dificuldades, naturalmente, mas nós não nos limitamos a olhar e a ficar deprimidos. Fizemos um congresso, como nenhum outro Partido Comunista fez, na altura, no 13º Congresso, em que fizemos uma autocrítica, em que fizemos uma avaliação das forças e das causas que levaram a essa hecatombe. E dissemos que o mundo não ia ficar melhor, nem nas questões da paz, nem nas questões sociais, nem nas questões da democracia. O que nós dissemos foi o seguinte: neste momento a correlação de forças vai ser extremamente desfavorável, isto é extremamente negativo para os povos. Veja o que é que se passou. Veja o que é que está neste momento. Falamos muitas vezes do planeta, das questões ecológicas, importantíssimas. Mas qual é a maior ameaça ao planeta? São os plásticos? É o CO2? Ou é a guerra da Ucrânia? Que pode levar isso tudo pelos ares. Estas questões são questões que decorrem também da hecatombe que se verificou com a União Soviética e com a perda de força de todos os partidos comunistas e a força da ação comunista. Um partido comunista e o comunismo faz falta ao progresso da humanidade, não tenho dúvidas sobre isso. Jerónimo de Sousa, admite que uma nova geração dos jovens, mais uma vez, se pode ter afastado do Partido Comunista Português por causa da guerra da Ucrânia? Não, estou convicto que não. Portanto, eu não chamaria afastamento, mas abandono, e não me interessa. As pessoas abandonaram o PCP por causa disso? O não querer saber, particularmente aqueles que são mais massacrados no plano social das suas vidas, têm, de facto, depois um posicionamento de indiferença, não querem comprometer-se. E eu estou a generalizar, portanto é evidente que há muitos que se interessam e bem, portanto, e continuam e desenvolvem a sua luta. Mas, portanto, a juventude, como é que eles sabem, portanto, aquilo que deviam saber, na nossa opinião, quando são, muitas vezes, os próprios docentes, são, portanto, muitas vezes, gente que tem responsabilidades em termos da educação, que depois não respondem aos jovens, porque naturalmente devem responder aos jovens.
de uma forma atrativa, não é? Portanto, e eu acho que há milhares e milhares de professores com estas condições. E por isso mesmo é que eu acredito que os jovens um dia vão descobrir que há outra realidade, que há outras possibilidades. Ainda no plano internacional, Paulo Raimundo, a Rússia, a Coreia do Norte, a China, a Venezuela, são democracias? O Irão, a Arábia Saudita, a Angola, a Argentina, a Geórgia, a Moldávia, mas por aí nunca mais acaba. Põe todos no mesmo saco? Classifica de que forma? Sabe que têm as formas de organização que o povo de cada um dos países decidiu que deve ter. E será o povo desses países e mais nenhum povo de outro país a definir quais são os rumos que cada povo deve tomar. Mas gostaria de ver algum destes regimes que existem nestes países, nomeadamente na China, na Rússia, na Coreia do Norte, na Venezuela e os outros que mencionou, gostaria de ver algum desses regimes, por exemplo, em Portugal? Claro que não, então, mas é isso que eu estou a dizer. Então nós lutámos durante 48 anos para acabar com o fascismo no nosso país. Somos construtores do regime democrático, da essência do regime democrático. Somos construtores, e aqui o Jerónimo em particular, é redator de uma coisa que para nós é sagrada, que se chama Constituição da República Portuguesa. Quando nós referimos a esses países, não nos referimos num ponto de vista de modelo de democracia. O que nós apontamos a esses países é que são países que fazem frente à tentativa de domínio mundial dos Estados Unidos da América. Essa grande democracia em que o Presidente decreta que o seu filho não será condenado nem agora nem no futuro. Uma última questão, Paulo Raimundo. O Tribunal Penal Internacional tem um mandato de captura contra Vladimir Putin e também Netanyahu. Se o presidente russo, por alguma eventualidade, passasse por Portugal, devia ou não ser detido? E acrescentar outra personagem também? Também. Pronto. Olha, primeiro, se é a última pergunta, para além de agradecer novamente esta oportunidade que a Renascença nos proporcionou, é com muito gosto também agradecer à senhora diretora, ao museu, por nos ter acolhido de forma tão generosa, agradecer. E pronto, para mim foi, e penso para os meus camaradas também foi um gosto esta possibilidade. Mas voltando à sua pergunta. O Tribunal Penal Internacional dá sempre uma no cravo na ferradura. Né? Como sabe, é uma instituição sobre a qual às vezes há dois pesos e duas medidas. E nem todos os países são subscritores do Tribunal Penal Internacional. Portugal é. E ainda que esteja na moda que subscritores do próprio Tribunal Penal Internacional decidem o que fazem em função dos foragidos, não é bem a expressão, não é a melhor, que aconteceu, não é? Vimos a França a dizer que não, se o Netanyahu for, não pode ir, a Alemanha, isto é a hipocrisia total, é o cinismo total. Eu acho que Portugal, como membro e subscritor do Tribunal Penal Internacional, teria que cumprir aquilo que está obrigado perante o Tribunal Penal Internacional. Seja ele quem for. Ou seja, devia de ter quer Vladimir Putin, quer Netanyahu. Vamos lá ver. Se Portugal subscreve o Tribunal Penal Internacional, só tinha duas hipóteses. Ou era hipócrita e cínico, como se vê na maioria dos países, em que escolhe uns em detrimento de outros, ou então tem que aplicar aquilo do qual é subscritor, independentemente da avaliação que ele próprio possa fazer sobre o Tribunal Penal Internacional. Muito bem, esgotámos o tempo que tínhamos para esta conversa. Queremos aproveitar para renovar o agradecimento ao Partido Comunista Português, ao Dr. Carlos Carvalho e Jerónimo de Sousa, Paulo Raimundo, pela disponibilidade para esta conversa, pela abertura para estas reflexões. Também temos de agradecer à Museus e Monumentos de Portugal por ter cedido o espaço do Forte de Peniche, atual Museu Nacional de Resistência e da Liberdade. Um agradecimento que fazemos na primeira pessoa à diretora do museu, doutora Aida Rechena, que desde o primeiro minuto facilitou a nossa presença. Este que foi um momento possível apenas graças ao trabalho de uma dezena de profissionais da Renascença, mais de uma dezena que aqui estamos, um trabalho que pode ler, ver e ouvir na antena da Renascença, no site e nas redes sociais.